Abra comigo sua Bíblia no que está escrito em Hebreus, capítulo de número 10 e o verso de número 30. Hebreus, capítulo 10, e veja comigo o verso de número 37, 38 e 39. Quero reforçar a saudação aos visitantes e todos aqueles que se agregaram a esta igreja ao longo do ano todo que passou. São muitos irmãos queridos que decidiram servir a Deus, continuar a caminhada cristã junto a esta igreja. Saudar todos vocês e saudar também todos vocês que estão trabalhando para que daqui a pouco vocês possam reutilizar do modo mais sábio possível, segundo a direção que Deus der, o centro de convenções. Felicitá-los, porque eu acredito que todos vocês, sem nenhuma exceção, sabem que tudo o que nós passamos procede daquilo que a Bíblia diz, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Estou certíssimo que esses pequenos momentos que vocês precisaram se compactar aqui nesse lugar é de extrema riqueza de experiência. Muitos de vocês talvez nem colocariam os pés aqui, nem conheceriam tanto a história desta igreja, porque estão em vários templos e novos templos, e Deus deu esse tempo bom para vocês todos estarem aqui. Podem ter certeza que quando Deus quer construir algo maior do que já está construído, Ele finca as estacas mais profundamente. E é isso que Deus está fazendo, e tenho certeza que a glória do Senhor se revelará para todos em cada um desses instantes. Vejam o que diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós temos aqui a mídia, vamos aproveitar um pouco ela também, a Bíblia que está em sua mão, mas para todos, para lermos, talvez juntos, a mesma tradução. Vamos ler juntos? É tão pequeno e bonito esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque todavia não somos para a perdição. Maravilha. Antes que eu entre também nessa reflexão, saudar o pastor Celso Brasil. Pastor Celso Brasil, vocês conhecem muito bem, e vocês o conhecem muito bem pela o tipo de pessoa que ele é, que é realmente um amigo, um companheiro. Ele não deixa de estar presente em todos os acontecimentos que significam para os amigos que ele tem, para os filhos da fé, para os discípulos de ministério, e é muito bom vê-lo, Celso. E o Samuel, seu genro querido, através do qual toda a família também nós homenageamos aqui. Todos vocês sabem, o Celso, ele conhece vocês muito bem. Grande parte de vocês aí até nem era nascido quando ele já conhecia aqui esse templo, esse lugar. Em 1974, ele veio estudar em Pindamonhangaba, São Paulo. E ele, de Campos, do Rio de Janeiro, e eu vim lá do fim da Mata Amazônica. Eu era o índio da Amazônia, que veio pela primeira vez, o primeiro aluno do Amazonas, e nós viemos estudar juntos, residimos juntos, trabalhamos juntos, nos formamos juntos, e temos uma caminhada muito bonita, com minha admiração ao pastor Celso. Presentemente, pastor Celso preside a Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro, uma convenção com expressão muito grande. Eu quero também que aqueles que gostam de orar, coloquem no seu caderninho de oração, orar pelo estado do Rio de Janeiro, principalmente pela cidade de Niterói, por algo muito importante que o pastor Celso está envolvido, e por consequência, eu estou junto com ele também, algo muito significante
para todos vocês que aqui estão, mas muito significante. E como vocês são irmãos amados, eu vou abrir um pouquinho da cortina e do véu para vocês. Vocês sabem que a Assembleia de Deus, tudo quanto ela, porventura, possui e tem, custa suor, lágrima, oferta e dízimo de irmãos. Nós não temos basicamente nada. As pessoas perguntam às vezes, por que os templos são mais simples? Porque os recursos são mais escassos para fazer muito. Outros perguntam, por que não temos templos nas grandes praças? Porque para comprar um terreno numa grande praça não existe ou é impossível comprar. Se você perguntar por que outras igrejas têm, eu nem vou responder, porque a maioria das igrejas que estão nessas praças tiveram a felicidade de receber do poder público a doação dos seus espaços, o cuidado, a reforma e tantas coisas mais. E nós não nos sentimos discriminados por isso, não. Estou falando para vocês saberem. É raro a gente poder ter isso. Surgem umas ou outras. E existe, quem aqui conhece Rio de Janeiro ou Niterói, levante o braço assim, só já passou por lá, que está... O Ribeiro já passou 1000 vezes lá, pousando, fazendo pirueta nos aviões lá, no Galeão. No Rio de Janeiro, no município de Niterói, a orla de Niterói estava decadente, como todas as cidades, tudo estragado, tudo podre e sem nenhum valor. E os governantes de Niterói resolveram revitalizar a orla de Niterói, da Bahia, ali da Guanabara. Lugar privilegiado. De onde estiver no Rio de Janeiro, se vê. De onde estiver. E resolveu revitalizar. E convocou o maior arquiteto do Brasil, o Oscar Niemeyer, que já faleceu. E colocou o nome de toda aquela orla de Caminho Niemeyer. E pediu a ele para planejar aquele caminho, vários quilômetros, a orla toda, e que ele desenhasse tudo que deveria ser colocado ali, de modo que ele fez todo o planejamento. E naquela extensão toda, a mais nobre da Baía de Guanabara e também das praias de Niterói, nada pode ser construído a não ser aquilo que Oscar Niemeyer planejou. Faz 30 anos que ele planejou isto, e quando planejou, ele dizia-se ateu. É muito difícil acreditar em alguém que se diz ateu, porque só para dizer que é ateu já sabe que Deus existe, porque tem que dizer que ele não existe, para ele já sabe que Deus existe, não é? E ele, numa ponta, colocou um espaço para um templo evangélico, e na outra ponta, para uma catedral católica. Logicamente que, refletindo também o espírito do Brasil, o espaço da Catedral Católica é imenso, o do templo menor. Só que o do templo evangélico é a primeira área, quando sai da ponte, que vai começar ali a primeira área. E há 30 anos que não deu certo. Construíram-se museus, construíram-se tantas coisas já. Aquele museu que vocês veem bonito, que é um dos mais lindos do mundo, o nome é MAC, Museu da Arte Contemporânea, que parece um olho solto, assim, é uma flor, é um tipo de uma flor. Ele faz parte disso. Então, é tudo muito bonito, muito caro. E 30 anos passou pela mão de algumas igrejas evangélicas, mas não aconteceu. Eles tinham desistido, tomado a área de terra, e já tinham planejado uma torre bem alta para ser colocada ali. Deus sabe o que faz, o tempo vai passando. O pastor Celso é pastor em Niterói, preside a convenção do Estado ali, é um companheiro nosso nesse trabalho de Assembleia de Deus, de reconstruir história, de resgatar espaços para a igreja. E imagine só, há pouco tempo, ele me convidou e nós fomos a uma reunião com o prefeito. Celso, tu não tem aquela foto não, né? Aí não tem, deixa para lá. Estou dizendo já coisa demais aqui. Mas se preparem para fazer parte.
E nós fomos à reunião com Sua Excelência o Prefeito. E dessa reunião desenvolveu-se aí um contato. Eu só sei que foi quarta-feira agora. Quarta-feira agora nós fomos a uma segunda reunião. E nós ficamos desafiados, ao mesmo tempo que assustados, mas confiantes em Deus. Porque essa reunião, Sua Excelência o Prefeito e mais algumas autoridades do município disseram que queriam marcar um dia para a cerimônia de entrega do título do terreno à Assembleia de Deus. – 8.000 metros de terra na beira da Baía de Guanabara, tá? 8.000 metros. Essa é a parte boa. E a outra ainda é melhor. Só que nós teremos prazo fixo para desmanchar a história de descrédito que as igrejas tiveram 30 anos e não fizeram. Prazo fixo para construir o que eles chamam da Catedral Evangélica. E o desenho tem que ser o desenho que Oscar Niemeyer deixou. Maravilha! Ok? Bom, a gente disse, nós não temos um tostão e não temos 1 milhão, então um tostão, 1 milhão, e nem temos terreno, não temos nada, agora nós já temos o terreno. Só tem um problema, só está faltando dinheiro agora. Porque se tivesse o dinheiro, não compraria o terreno, porque o terreno não é para comprar. E valeria bilhões. Milhões, melhor dizendo. Bom, e nós ficamos com o olho assim, olhando eu para ele e para a gente, mas em nome do Senhor Jesus, consultando o Espírito de Deus, achando que valeria a pena que esse movimento divino, que é a Assembleia de Deus, juntamente com tantas outras igrejas, um movimento de comunidade, um movimento de povo, um movimento de gente, um movimento de pessoas simples, um movimento tal, quem sabe mereceria pela primeira vez ter um lugar, no lugar mais destacado que existe quase nessa nação, bonito para valer, para os irmãos irem lá passear e louvar a Deus no lugar que tem a arquitetura de Oscar Niemeyer. Então, nós não sabemos quanto é o preço da planta, quanto é o preço do projeto, não sabemos quanto custa, e nós fizemos um teste perguntando como é que a gente vai saber. Nós nem sabemos qual é a planta. E aí marcaram uma audiência com o escritório de Oscar Niemeyer, nós ficamos lá e fomos à audiência, e pela primeira vez nós vimos a planta que, se eu tivesse aqui agora a foto, eu mostraria para vocês, gente. É muito bonito. Deve ser muito caro, mas é muito bonito. É muito bonito. E foi conversa para lá, conversa para cá. O arquiteto que está responsável hoje pelo escritório disse que essa semana ele manda para a gente o pré-projeto e os preços para a gente. E aí nós vamos começar a ver. É muito bonito. Tenho certeza que quando isso acontecer, tira o si, porque nós já estamos muito numa sensação de que Deus resolveu fazer uma coisa diferente. É incrível, não seria para nós. Tem muitas igrejas de grife maior, com dinheiro para colocar, com gente. Eles perguntaram quanto dinheiro nós tínhamos, eu digo, nenhum tostão, mas nós somos o maior movimento evangélico do Brasil, que a gente não tem dinheiro para fazer, mas quando a gente diz que vai fazer, o dinheiro aparece depois. Nós somos movimento de trabalho, de povo, de gente, e eles acreditaram. Então, eu quero que vocês orem, tá bom? Está marcado para o dia 22 de março, se Jesus não volta antes, a solenidade para receber o título de cessão do terreno. Eu espero que até lá a gente já tenha a planta. É lindo, eu não conheço nada parecido, e por amor ao nome de Jesus e o nome desta igreja amada e querida, nós estamos dizendo que daqui a pouco, no caminho Niemeyer, haverá um templo com uma placa para a glória de Deus, para nós fazermos as nossas festas lá, todas as nossas festas. Orem muito,
Orem muito a Deus, porque nem nós entendemos tudo isso. Bom, dito tudo isso, eu estou já falando um pouco daquilo que é o que Deus colocou no meu coração. Quantos aqui são assembleanos de muito tempo? Papai, mamãe, de gerações anteriores? Levante o braço, isso. Assembleanos, muita gente, todos. A Assembleia de Deus é uma coisa muito, muito louca. Algumas pessoas perguntam, pastor Samuel, sou uma pessoa inteligente, por que o senhor não é membro de outras igrejas? Eu não vou citar o nome. Eu digo porque eu sou a 4ª geração na Assembleia de Deus. Meu avô foi pioneiro da Assembleia de Deus no estado do Acre. Sozinho ele começou a obra lá. Nunca foi pastor. Meu papai construiu N templos, não era pastor. Eu fui o primeiro pastor na minha família. Não sou de descendência de família pastoral. Fui o primeiro pastor. E depois, alguns irmãos meus, hoje filhos, são pastores. E eles me perguntam, mas você só está lá porque você é pastor? Eu digo, não, não é porque é pastor. Eu estou na Assembleia de Deus porque eu gosto do tipo de culto da Assembleia de Deus, eu gosto de cultuar a Deus, ser livre, eu gosto de poder dar glória a Deus, aleluia, gritar, girar, fazer. Eu gosto de ver a expressão das pessoas, sem elas precisarem ser muito controladas, cada uma de per si, inclusive quem é um pouco mais recatado, sem precisar dizer muita coisa. Por isso, eu acho que é o melhor lugar para eu cultuar a Deus e para eu desenvolver, cuidar da minha família, uma expressão muito própria, que é uma expressão de cada um de nós, a soma de nós. Uma igreja que não tem proprietários, donos dela, não é uma igreja que o pastor trabalha muito, mas o pastor sozinho não faz nada, porque quem faz toda a obra é o pastor enquanto crente junto com os demais crentes, porque pastor na Assembleia de Deus não deixa de ser crente quando é pastor, não há uma categoria pastoral, deixei de ser crente, passei a ser pastor, lá estão os irmãos, aqui está o pastor. Pastor na Assembleia de Deus e na Bíblia é alguém que é um crente fiel a Deus, que Deus vê sendo fiel na igreja e que dá vocação e chama ele para poder coordenar a igreja, liderar algum trabalho da igreja, e os irmãos olham e confiam a ele ou a ela essa liderança como algo muito natural e muito mais normal. E o pastor não pode deixar de ser crente, não pode deixar de ir para culto, não vai para culto porque ganha dinheiro, vai para culto porque ama a Deus, não pode deixar de dar oferta quando o crente dá, não pode deixar de dar dízimo quando o crente dá, não pode deixar de cantar quando os crentes cantam, não pode deixar de orar quando os irmãos oram. O pastor é um crente que Deus escolheu para, junto com os demais, fazer a sua grande e maravilhosa obra. E assim, ele vai sendo levado pelo braço de Deus e pelo o braço da igreja. E aí a gente faz coisas maiores do que a gente pode pensar. Quem é desse tempo mais antigo, lembra que quando chegava tempo de festa, tempo de Natal, nós tínhamos a nossa festa de Natal muito mais simples do que é hoje. Provavelmente aqui, cada um de nós mais antigo, em alguma festa de Natal, já recitou uma poesia de Natal. Minha irmã veio aqui e disse, eu não quero falar tanto, vou recitar o que eu escrevi, quase com uma poesia aqui. E naquele momento de Natal, todos nós, adolescentes principalmente, jovens, ficavam todos nós ansiosos. O que é que a irmã vai dar para a gente decorar para recitar no dia de Natal? Poesia era, sozinho eu declamo uma peça de Natal. E a coisa mais complicada era quando a gente esquecia uma das frases, porque todo mundo psicava errado e piorava a coisa, e a gente ficava um pouco com vergonha. Quando tirava limpo uma poesia, que alegria, que bênção, que glória. Se precisasse ser 2 pessoas, naquele momento chamava-se diálogo. E era colocado no púlpito uma cadeira, uma mesa, e sentavam e ficavam conversando uns com os outros sobre o Natal. Lembra do diálogo, do famoso diálogo? Às vezes um sabia de tudo no diálogo, o outro esquecia, estragava tudo. E aí inventava, desde que fosse interessante, eram as coisas simples, mensagens simples. Depois disso,
O diálogo não foi suficiente, aí começaram a mais pessoas, porque a igreja foi crescendo e tinha que ter um pouco mais de pressão, e veio o tal do jogral, onde pode colocar 20, 30 pessoas, como foi, cada um e 5 falam juntos, e a mesma coisa. Tempo lindo, aquele tempo. Hoje a gente pega tudo isso, nós temos mais tecnologia e nós fazemos o que nós dizemos que são as cantatas de Natal, as apresentações de Natal, onde se envolve muito mais pessoas e é muito mais coletivo e é muito menos arriscado, porque quando começa a orquestra a tocar, coral cantar, vai-se tudo, grava-se as palavras e vai embora. Mas como era bonito aquilo. E hoje, estando aqui diante de vocês, eu queria lembrar esse tempo. Porque o texto que nós lemos, ele é extraordinário para um jogral. Extraordinário. Veja só o que diz o verso de número 37 aí para vocês. Olha só o que diz. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Atenção. Veja o que diz o verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja o que diz o verso de número 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé que prossegue para a salvação da alma. Não é um verdadeiro jogral de 3. Daria para fazer umas 30 pessoas, cada um poderia ler uma frase, mas um perfeito jogral. E a minha primeira interrogação é: Deus fez esse jogral, está na sua palavra. E o Espírito Santo quer distribuir esse papel para cada um de nós desempenhar. E a pergunta que a gente sempre faz é: quem é que falou ou quem é que vai falar? Cada um dessas partes desse jogral. Volta para o 27, 37, melhor dizendo, e vai comigo que eu vou lá e vou cá para ser o jogral mesmo prezado. Por exemplo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Quem falou isso, gente? Não pode ser Deus, porque se fosse ele diria eu, certo? Não pode. Quando a gente lê antes dessa história toda, a gente percebe que o escritor da Epístola aos Hebreus, que é uma epístola riquíssima, ele incluiu isto aí, o escritor. Ninguém sabe quem foi o escritor. Eu sempre desconfio que é Paulo, pelo jeito de ele dizer lá, mas não interessa, porque, na verdade, se fosse, ele seria só o escritor, não seria o autor, porque o autor é o Espírito Santo, o instrumento seria Paulo, ou Lucas, ou quem fosse. Eu imagino ele. Depois, quem estuda um pouquinho da Bíblia, percebe que os profetas também disseram essa frase. Os profetas, dentro de pouco tempo, o que vem virá e não tardará. Então, imaginemos que isso é uma expressão de um profeta. Um profeta que diz com voz forte e alta, em demonstração, em proclamação, dizendo: ei, gente, daqui a pouco a gente vai fazer um ensaio. Vamos para o verso 38? Aí, olha só. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz nele a minha alma, o meu mais profundo. Aí, minha gente, perdoe o autor do livro de Hebreus, perdoe os profetas, aí não tem como errar. Aí entrou alguém falando com conhecimento de causa, alguém falando com muita intimidade, sem deixar dúvida. Tem aí um pronome possessivo que a gente não gosta quando as outras pessoas são muito possessivas, mas esse daí eu gostaria de que ele aparecesse mais vezes. Entra um personagem assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não tem como, eu quero, mas não tem como eu ter prazer, porque eu não posso fazer nada, porque uma decisão própria dele me proibiu de chamá-lo de meu justo, de quem vive pela fé. Ele se arrancou das minhas mãos
Ele foi para bem distante. Porque aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lanço fora. Porque aquele que vem a mim, ninguém arrebata de minhas mãos. Porque nada, nem o diabo, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Então, só tem um jeito da gente perder a bênção do amor de Deus. É afastar-se dele, é retroceder, é correr para muito diante. E com a sensação de muita intimidade, que eu quero que você se aproprie disto. Quando você for falar isso para você, você diz assim, o meu justo viverá pela fé. Esse texto, meus amigos, foi o texto que dizem que inspirou a Reforma Protestante, o maior movimento que houve revolucionário de fé no mundo, e também o maior movimento de modernidade, de tecnologia, de ciência que aconteceu no mundo, aconteceu com a Reforma Protestante em 1517. Porque a idolatria era tão grande no mundo todo, e normalmente quando se é idólatra, seja a nação, seja a família, seja quem for, que tira Deus do seu lugar e coloca outra coisa que não é, há problemas de desenvolvimento, de crescimento, de pobreza, de criminalidade, de tudo mais, quando a gente extirpa. Diz a Bíblia, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio, a vergonha do povo. E esse versículo que inspirou, um dia, um sacerdote, e ele começou a Reforma Protestante. O justo vive pela fé. Pela fé não precisa de outra coisa. Não precisa de obras para ser salvo, não precisa de intermediários, não precisa de idolatria, não precisa de ajuda. O resgate de vive pela fé é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu não preciso de outra coisa, está completo, Ele me satisfaz. Mas, ouvir esse texto, para mim, para você, eu tenho dito esses dias para mim, cara, eu mereço Jesus, o Espírito de Deus, dizer que eu, meu justo, vive pela fé. E olha que eu tenho fragilidades. E olha que eu tenho defeitos. E olha que, como Paulo dizia, eu não sou perfeito. Mas ele foi com a minha cara. Foi com a tua cara. A Bíblia diz, ninguém prova maior amor do que esse pelo fato de ele ter morrido quando você nem existia. Quando você nem dava as caras. E diz mais, quando era inimigo dele, os piores inimigos, Jesus morreu por eles. E toda a vingança que Jesus não tem contra nenhum pecador, sabe qual é? Um dia você vai ser meu. Um dia você vai ser meu. Um dia minha alma vai ter o prazer de dizer, meu justo vive pela fé. É drogado, é perdido, é viciado, é devasso, seja lá quem for, um dia chegaram para Jesus e censuraram ele, que ele estava comendo no meio dos pecadores, e ele disse assim, os sãos não precisam de médico, são os doentes, eu vim buscar e salvar aquele que está perdido, louvado seja Deus. Ou seja, eu vim dizer para quem não crê, eu vim dizer para quem acha que não presta, eu vim dizer para quem é escravo do diabo, que um dia eu vou poder dizer, meu justo vive pela fé, e a minha alma tem prazer, e se compraz em você. Essa foi a obra que Jesus veio fazer, e por isso eu estou aqui, meus irmãos. Não estou aqui porque tenho olhos, porque tenho parente, porque uso óculos, e nem uso terno, e nem porque tenho carteirinha de pastor. Quando nós não éramos nada, Ele nos achou. E Ele nos fez seu, louvado seja Deus. Se você quiser, coloque sua mão no peito e diga assim, eu sou meu justo, que Jesus falou. Eu sou o justo que Ele elegeu, com todos os meus problemas, com todos os meus defeitos. Interessante. Termina o verso final. Olhe só, esse verso. Nós, porém,
Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, eu vou resumir o que está aí, dos que avançam para a salvação, dos que avançam para o céu, dos que avançam para a vida eterna. Aí, meus amigos, se eu perguntar para vocês, esse verso, quem é que tem que recitar esse verso? Quem é que tem que falar ele? Tem alguma dúvida? Você tem dúvida? Não, só você é que pode dizer. E nós juntos, para sermos o coletivo, nós, porém, não. Aí é outra, nós não somos dos que retrocedem, nós somos os que avançam, nós somos os que prosseguem, nós somos os que caminham, nós somos os que confiam, nós somos os que vemos, nós somos os que vamos habitar no céu. E esse foi o jogral de hoje à noite. Eu queria pedir para essa fileira, depois eu vou inverter, depois nós vamos falar tudo de novo, essa fileira que está aqui, ó. Tem um microfone aí? Tem? Arranja aí mais um microfone. Essa fileira que está aqui, ó, vocês vão ser o profeta. O verso 37, tá bom? Ok? Melhor, vamos fazer profeta essa fileira, tá bom? Profeta essa fileira, Jesus essa fileira, e o último versículo da igreja toda. Não vou nem poder proibir, vai ter que ser todo mundo. Jogral termina forte, termina para cima, é só um ensaio. Tá legal? Nós estamos num culto, um culto que tem festa, um culto que tem um pastor que nos trouxe para cá para você. Eu sou suspeita de tecer elogios, porque eu conheço a misericórdia de Deus que me fez. Eu sou acriano de Cruzeiro do Sul, gente. É o fim do Brasil. Eu, quando nasci, não sabia se eu era brasileiro ou peruano, porque a divisa era disputada lá. E não sabiam nem como me registrar, meus amigos. E de lá para cá, não vou contar a história por causa do tempo e não vale a pena, mas eu nunca vi um mundo maior do que a Amazônia. E Jesus me salvou, e Jesus me chamou para o ministério. E eu cheguei com um pastor famoso, presidente da convenção, e tudo que presidia a igreja, chamado Alcebiades Pereira de Vasconcelos, e disse para ele: pastor, eu quero que o senhor me dê uma autorização, queima no meu coração evangelizar. E eu quero que o senhor me dê uma autorização. Eu vou comprar uma canoa e um remo. E eu vou subir pela margem esquerda do rio Solimões. E se eu chegar lá no final, evangelizando os ribeirinhos e caboclos, eu vou vir pela margem direita, descendo e evangelizando os ribeirinhos. Vocês imaginam que o maior rio do mundo tem quase 8.000 quilômetros. Maior volume de água, uma canoa, um remo. Eu imaginava que fazendo isso, Deus me abençoaria, mas eu não sabia do meu futuro. Eu imaginava, num temporal, eu posso sucumbir. Numa praga, que na Amazônia tem muita de doença, eu posso morrer. Nos animais tão grandes que eu não sabia lutar tanto, ia ser o meu ideal. E um dia, Deus me trouxe para cá, para Pindamonhangaba. E eu fui esperado aqui como índio do Amazonas, o primeiro índio. Quando eu cheguei aqui foi um susto, porque me viram e disseram: cadê o índio, cadê o cabelo espetado? E eu era elemento de curiosidade, com medo de tudo. Quando chovia esse frio para mim, isso era horrível, horrível, horrível. E um dia eu estava solitário debaixo, acho que de um pé de mangueira, onde foi, porque disseram que ia chegar a família do diretor, que estava nos Estados Unidos de férias. E eu fiquei curioso, aí fui eu. Me coloquei atrás da mangueira, esperando chegar a família do diretor. E quando entrou uma veraneio, antiga, velha, eu vi as cabeças loiras, todas.
Me escondi mais ainda, e dentro daquela veraneio vinha a Rebeca, que deveria ter 14 anos, 13 anos, não sei. Tá? E depois ela me disse que parece que ela viu também, não sei se foi naquela hora já que ela viu, e ela foi perguntar do pai dela, quem é aquele aluno? Ele disse, aquele é o índio do Amazonas. E ela disse, E aquilo que era proibido a gente sequer piscar, se soubesse que tivesse conversado com uma jovem aluna, o nosso apelido aqui era encaixotado e mandado embora, expulso da escola. Imagine que eu fiquei 2 anos, ia voltar para pegar minha canoa e meu remo, quando Deus interviu. E eu fui chamado na casa do diretor e da diretora. Pedi para eu ficar mais 1 ano, se eu não queria estudar mais 1 ano. Eu falei, não tenho condições, meu pai, tu não tem condições. Disseram, não, você tem que sair daqui melhor preparado. Terminou o 3º ano, o Celso sabe muito bem da história, não vou nem contar todas elas. Eles chamaram de novo e disseram assim, nós queríamos que você ficasse aqui como professor. E coordenando a editora da escola. E eu fiquei mais 1 ano. E essa moça foi para os Estados Unidos estudar, porque filha de missionário americano tinha direito. E nós começamos a escrever um bilhete todo dia, um para o outro. Uns quantos anos? 3 anos. 4 anos. Deve ter uma caixa aí que a gente tem 2.000 bilhetes. Era a única forma da gente alimentar a esperança. E resolvemos ficar noivo. E eu fui lá ficar noivo, a primeira vez que eu saí de um país. Fiquei noivo da Rebeca. E um dia a Rebeca pegou, eu era pastor no meio da selva amazônica, mas no final durante a semana eu vim a Manaus, que eu também era professor do seminário. E ela me ligou e disse assim, Samuel, nós estamos planejando o nosso casamento. Mas eu fiz pré-natal e a junta médica, ou pré-nupcial, melhor dizendo, pré-nupcial. Desculpa, meu amor. Vai ser, vocês vão entender ainda melhor que não foi intencional. Ela disse assim, a junta médica disse que eu não posso ter filhos. Eu tenho um problema cardíaco sério e eu não posso gerar filhos. Tem muita gente que não sabe de onde a gente veio, o que é que Deus faz para a gente chegar aqui e poder fazer alguma coisa. Eu acho que alguns meses antes, eu era pastor num lugar chamado Puraquequara, e os irmãos eram muito pobres. O dízimo que eles davam era ingá, goiaba, batata. Uma vez eu ganhei uma ovelhinha, eles não tinham o que dar. E eu não tinha dinheiro, minha família era pobre. E um dia, nessa angústia, que a gente tinha que ligar uma vez por mês, e eu não tinha dinheiro para ligar, eu liguei para a Rebeca antes disso, e disse para ela, Rebeca, eu sei que tu estás trabalhando aí no Burger King, tu mandaste dizer que tu trabalhas 2 horas e tu ganha mais do que eu ganho no mês, em 2 horas de trabalho, fazendo sanduíche. Deixa eu dizer para ti, eu te amo muito, arranja um americano rico, bonito, casa com ele, seja feliz, porque eu vou casar com uma índiazinha aqui, uma caboclinha aqui. Meu irmão, a Rebeca me deu uma sova, deixa de ser besta, leso. Tu está pensando que eu estou casando com teu dinheiro, com dinheiro de ninguém. Eu vou casar contigo, eu vou para aí porque eu amo você. Seja o que precisar. Foi o que ela me disse. Tá? Foi o que ela me disse. Mas aí chegou a minha vez. Ela disse, arranja outra pessoa, porque homem, quando casa, quer gerar filhos. Eu não posso. Aí foi a minha vez. Eu disse, deixa de ser lesa. Aí vocês vão entender, ninguém casa com filhos, porque quando a gente casa com um marido ou com uma mulher.
Por essa razão, não, eu vou casar com você. E se Deus quiser, tu vais gerar filhos como Sara, como Ana e como outras pessoas. E nós nos casamos, gente. E vocês estão hoje aqui. Vocês, nenhuma igreja conhecem minha família como pastores mais do que vocês. Porque há 12 anos atrás, Deus me fez vir para cá e assumi o pastorado dessa igreja, e eu fiquei aqui um tempo sozinho, em tempos muito difíceis, sozinho. E quando eu estava aqui sozinho, não trouxe ninguém de Belém, ninguém de nada, porque eu não levo, eu confio em Deus, no povo de Deus. Quando eu estava aqui um tempo, meu filho Felipe veio aqui me visitar. Ele era quem estava cuidando da televisão no Rio de Janeiro, da Boas Novas. E um dia ele disse para mim: pai, Deus está me chamando para o trabalho. Me deu uma oportunidade de ficar lhe ajudando aqui na igreja. Eu fiquei muito triste, porque eu já tinha preparado ele para ficar cuidando de televisão, que eu não queria cuidar de televisão. Eu disse para ele: a televisão. Ele disse: pai, me dê a oportunidade. E o Felipe ficou aqui. E daqui a pouco, o Espírito de Deus disse que eu já não precisava mais ficar o tempo todo, o dia todo aqui. Sabe como foi que o Espírito me disse? Ao longo de todo o tempo que eu sou pastor, há 2 sinais simples que Deus me deu. Primeiro, a igreja ter paz para trabalhar. Segundo, porta da salvação aberta, salvação nos cultos. Isso Deus me fez sentir como sendo os sinais que acompanham. Se eu for para um culto, passar alguns domingos de culto sem alguém aceitar Jesus, já começo a desconfiar que meu tempo está terminando. Isso não é para você, isso é para mim, é um segredo de Deus comigo, o seu pode ser outro. E se a igreja que eu sirvo como pastor, eu sirvo a igreja de Belém, tem 540 templos, 157 mil pessoas, tu imagina o tanto de confusão que pode dar. E eu não teria como resolver, e eu não estou aqui para gastar meu tempo resolvendo em briga entre crente. Eu estou para servir a Jesus. E nos primeiros dias, eu, Rebeca, a gente vinha aqui, pregava aqui nesse templo, eu lembro bem, pessoas aceitavam Jesus, e daqui a pouco ninguém aceitou Jesus mais. Eu disse, então o Felipe vai pregar. Toda vez que o Felipe pregava, as pessoas aceitavam Jesus. Eu digo, Deus está dando, dizendo, vai em frente. E ele ficou com vocês 10 anos. Quando ele sentiu ir embora, todo mundo pensa, eu levei, não levei. Tem gente que diz assim, não leve o pastor André, fale com Deus que eu não levo e não trago ninguém. Nem para nascer foi eu que fiz, porque a Rebeca não podia, foi Deus que fez a de nascer. Para chamar, foi Deus. E para estar aqui. E aí o Felipe foi, e o André e a Nayane disseram que tinham sentido de Deus, começaram a gostar de vocês. O André não seria pastor nunca. Ele dizia, ele conheceu como era que a gente vivia como pastor no começo do tempo, ele dizia assim, pai, mamãe merece uma vida melhor do que você pode dar como pastor. Você também, vocês escolheram ser simples, quase que pobre. Eu vou ganhar muito dinheiro para sustentar vocês, dar um carro bom para a mamãe, ajudar o senhor, eu vou ganhar dinheiro. E ele foi para esse caminho muito bom. E eu nunca forcei ele. Aí, quando um dia chegou lá em São Cristóvão, começou o trabalho lá, nós compramos um prédio antigo, não tinha quem cuidasse. Eu falei, meu filho, tu mora aí, cuida disso. Aí lá vai o André com a Nayane, começaram a limpar o prédio, a fazer. Daqui a pouco eles foram para o meio da rua distribuindo folheto ali em São Cristóvão, perigoso. O Celso viu, e eu disse, o que está acontecendo com o André? Depois ele não ligava mais, a gente não sabia onde ele estava, e eu telefonei um dia para ele está lembrando. Ele lembra, eu disse, meu filho, cadê o dinheiro, cadê o carro que tu disse que ia dar para tua mãe, meu amigo? Eu não vi mais nada disso. Não vi nada disso. Ele disse assim, pai, você se enganou e eu também. Eu sou pastor e eu vou ser pastor. Isso foi uns 2 anos antes de Deus precisar ir aqui, eu acho. E aqui está, não foi eu?
Portanto, uma coisa que não é você que faz, você tem que ser grato. Você tem que procurar quem faz, é Deus que faz. E hoje nós estamos aqui numa festa dessa toda. E eu estou olhando aqui para uma igreja vencedora, para uma igreja campeã. Para uma igreja que Deus deu pastores, que aqui muitos pastores, mas uma igreja que sabe sentir a graça de Deus. Vocês são a igreja que mais conhece da minha família. Nenhuma igreja foi pastoreada por mim, pelo Felipe e pelo André. E mais pelo meu sogro, vocês foram pastoreados. Nenhuma. Não sei se Deus, ao longo do tempo, terá a mesma situação, mas vocês foram a igreja que oraram, que Deus respondeu a oração e que fizeram com que hoje nós pudéssemos estar aqui, celebrando esse dia e celebrando essa festa maravilhosa, porque Ele é que faz. Fique em pé comigo. Vamos ver se você entende. E eu quero findar. Porque, meus amigos, o seu lugar e o meu lugar é o céu. Diga-se, meu lugar é o céu. E Deus fez e fará tudo para que você vença e chegue no céu. Imagine só se você fosse um navio no meio de um mar bravio, de um temporal muito grande, todo mundo dizendo que o navio iria naufragar, e esse navio chega mais perto do porto, embora o mar esteja batendo, e consegue jogar a corda do navio lá no porto, e vai uma pessoa e amarra aquela corda no porto, e o vento continua batendo e parece que vai quebrar o navio, e aí alguém aqui do porto vai colhendo a corda devagarzinho, ou a âncora, e daqui a pouco o navio está no porto, o mar está bravio, mas o navio está seguro, todo amarrado. Você percebe isso aí? Imagine você aqui nessa terra de luta, nesse caminho, nesse universo, nesse horizonte. Suas lutas podem ser a maior que você pode ter, meu irmão e minha irmã. Mas eu queria que você se imaginasse hoje, sua âncora já está jogada lá no céu. O vento vai bater, você vai passar por momentos difíceis, mas o Senhor, que é o Senhor da sua vida, o capitão dessa sua jornada, Ele já está lá com essa âncora sua, e Ele vai dizendo: meu servo, eu cuido de ti. Vai chegar a hora, está chegando a hora. Olha, aquele que vem virá, não tardará. Não desista, não desanime de jeito nenhum, meu servo. E você pergunta: mas eu estou apanhando demais, como é que eu vou ser a vitória? O Senhor está dizendo para você: ó, meu servo vive pela fé. Pode crer em Deus e crer na fé. Você pode estar dizendo hoje: eu não sei por que fui, e esse pastor está dizendo um monte de coisa para trás. Eu estou dizendo para você exatamente que você poderia dizer assim: o pastor Samuel é um profissional da religião. Não sou. O pastor Samuel é alguém que tem familiares que colocou ele no ministério. Não sou. O pastor Samuel casou porque tinha qualquer coisa de influência e dinheiro. Não casei, minha gente. O pastor Samuel tem filhos abençoados, por isso parece que ele e a Rebeca são felizes, porque eles planejaram os filhos que teriam. Não planejei, a Rebeca não podia, meus amigos. Educamos nossos filhos da melhor forma possível. Enquanto eu sirvo como um pastor, nada melhor do que um pastor e um pai ser exemplo para os filhos. Nada melhor do que alguém que conviveu com bom exemplo desejar ser aquilo que o pai, mas ninguém toma para si, isso se por Deus não for dado. Eu nunca fui aqui de São José dos Campos, eu não entendi porque que um dia, numa madrugada, não sou de ter sonhos, não exijo de Deus que sonhos, que fale para mim, porque para Deus basta um piscado, basta sentir um sopro, eu já vou de cara. Eu acredito em Deus por fé. Eu não incomodo Deus dizendo: manda profeta para eu saber que tu é, não, porque quem precisa de profeta para saber o que Deus quer é incrédulo, que diz para Deus: manda um profeta, senão eu não creio.
É um Tomé da vida. Se eu não tocar, se eu não ouvir, quem anda e conhece a voz de Deus, não precisa disso não. Deus até pode mandar, mas não precisa. A gente sente, a gente se joga no braço de Deus, a gente faz a obra de Deus. E eu acho que a Rebeca lembra, nunca pude imaginar, umas 6 da manhã mais ou menos, eu estava dormindo e eu acordei sonhando com esta cidade e sonhando com esta igreja. E eu não acordei, porque depois eu fui dormir e um telefonema me acordou daqui desta igreja, dizendo se eu podia vir aqui para socorrer, para ajudar no momento de dificuldade que estava vivendo, gente. E eu não entendo, porque no dia que minha sogra faleceu, nós sepultamos, depois nós viemos aqui. E olha aqui, você pode estar dizendo assim, que coisa, eu estou dizendo isso para você, porque eu não sou melhor do que você. E sua vida está na palma da mão de Deus como a minha, eu não tenho nada que lhe tire. Eu estou dizendo para você hoje, deixar Deus lhe dirigir. 2022, deixe Deus guiar, vá sendo sensível à voz de Deus. O seu lugar é o céu. E esse nosso jogral que eu vou terminar agora, cada um de nós aqui recitando um pouquinho, eu fico pensando, por que começou logo falando de céu? Por que não disse logo, olha, cuidado, você pode retroceder. Tem uns que retrocedem, tem outros que não retrocedem, não começou assim. O Senhor Deus botou na sua palavra logo dizendo assim, ó, atenção, o que vem, virá. Diga comigo, o que vem, virá e não tardará. Essa é a mensagem para ti, essa é a mensagem para a igreja. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. O céu é o teu lugar, Jesus não te abandonou, Ele já preparou o lugar, Ele vem. Agora vamos para uma conversinha, como é que você chega até lá? Aí Jesus diz, ei meu justo, minha serva, meu servo, viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé. Meu servo, vou te dar uma dica mais ainda, não volta atrás, não para, não te prostra, fica para frente, olha para frente, porque se você virar as costas ou retroceder, eu não vou poder te ajudar, mas se você se mantiver firme, quando você não pode andar, conta comigo, olha para mim que eu vou te carregar, mas eu te levo, a fé vai te funcionar. E aí a chance de você hoje à noite dizer, e diga para Deus, depois de algumas coisas que eu lhe disse, e da Bíblia que me consola hoje, que faz com que eu acredite piamente, que enquanto Deus estiver neste negócio, o André e a Naine serão fonte de bênção aqui para vocês. Vocês serão fonte de bênção para eles também. O diabo não poderá impedir o progresso que está desenhado para a vida da igreja, nem para a vida das famílias de vocês, tenho certeza disso. Vamos então, nosso jogral, nós somos aqui os profetas, me arranja um profeta bom aqui, aqui o profeta vai ser o 37, ó. Certo? Aqui nós vamos ser Jesus, e aqui, na hora que chegar aqui, todos vão poder dizer, porque aí não tem como eu separar. Vamos lá então? Mas diga forte, diga com fé, diga para Deus, diga se apropriando dessa palavra. Vamos lá, não demora muito não, tá, meu irmão? Quando terminar aqui, tu passa para cá, gritem, hein? E depois vocês gritem aqui também, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Tá excelente. Agora eu queria que vocês pegassem e botassem 8 tons acima, como um profeta. Se o profeta chegasse na rua de vocês, como é que ele diria? Diria com essa voz assim, calma, ou ele abriria a garganta e gritaria, levantaria a mão para cima e diria, vamos lá, eu sei que vocês sabem, e eu sei que vocês queriam que o pastor dissesse, pode falar, vamos lá então, 1, 2, 3.